o estágio que a arte ocidental se encontra hoje não necessariamente vai ser uma análise técnica de períodos artísticos, históricos, mas algumas observações sobre o que algumas pessoas hoje em dia chamam de arte, em contraposição à arte antiga, à arte tradicional, por detrás de qual havia aquilo que na tradição hindu chama-se Dharma. Os hindus têm um conceito fundamental que é Dharma. Né? Dharma é uma palavra que tem várias nuances de significado, né? Basicamente como lei, como obrigação. E os hindus aplicam essa lei, eles aplicam o Dharma na arte. Tudo que existe por detrás tem um Dharma, tem uma lei cósmica que rege. Então, nós vamos tratar sobre isso, e especialmente na tradição hindu, como já dissemos, mas também tocando em alguns tipos de arte, em outros campos de arte, não especificamente hindu, como na arte islâmica e também na arte ocidental. Essa primeira imagem é o chamado homem vitruviano. Quem assistiu o filme ou leu o livro Código da Vinci, há uma referência explícita a essa imagem. Essa imagem, esse desenho, foi executado por Leonardo da Vinci. E se vocês observarem, ele mostra que existe um padrão de medidas, onde mostra a divisão dos braços e das pernas e do tronco. Isso mostra que havia, na Idade Média e até antes, no Egito Antigo também se usava, na hora de representar o corpo humano, eles dividiam em cubos, em quadrados, em 9 ou 18 quadrados. Então, isso mostra que já existia naquela época um padrão. Na hora de representar, de fazer uma representação, existia um padrão. Na verdade, esse padrão, ele vamos dizer assim, arquetípico. Ele aparece em muitas tradições, e nós vamos ver isso também na arte tradicional hindu. Talvez o ápice da arquitetura sagrada no Ocidente, possivelmente seriam as catedrais góticas. Nós temos aqui, então, a catedral, a mais famosa catedral gótica, que é a Catedral de Chartres. E nessa catedral, que foi construída depois que Bernardo de Claraval enviou 9 cavaleiros ao Oriente, e esses cavaleiros que deram origem à ordem templária trouxeram para o Ocidente um conhecimento matemático, simbólico, que foi dar origem às catedrais góticas. E eu estou mostrando essas catedrais, essa catedral especificamente, e aqui nós temos já uma outra figura, que é a Stonehenge, que é uma construção celta. Mas eu estou mostrando essa catedral especificamente porque, nessa ocasião, esses padrões cósmicos de medidas, eles eram aplicados nas construções. E com o passar do tempo, houve um distanciamento, foi havendo distanciamento. A arte tradicional, ela foi decaindo. Tanto que isso se reflete em todos os campos, né? Nós estamos vivendo na época que os hindus chamam de Kali, né? A era da dissensão, a era das trevas, a era do conflito. E o que acontece nesse período de tempo?
Você tem a idade do ouro, a idade da prata, a idade do bronze e a idade do ferro. Nós estamos vendo na idade do ferro. O Dharma, a lei cósmica, ele vai se degradando com o passar do tempo. E isso reflete também na arte. Então não se constrói mais catedrais como catedrais góticas, como a Catedral de Chartres, que a sua torre mais alta, a altura da torre mais alta correspondia a um poço de água que tinha a mesma profundidade dentro da catedral. Então esses templos, eles são caixas de ressonância cósmica. E eles têm que ser construídos conforme padrões muito específicos, de acordo com medidas que refletem o macrocosmo. O Bernardo de Claraval dizia o seguinte: não deve haver decoração, o que deve haver apenas deve haver proporção. Então esses templos eram construídos de uma forma a amplificar não só a energia positiva, tanto do homem quanto do próprio local onde elas são plantadas, onde elas são construídas, como também amplificar até mesmo o som. Nessa catedral existe todo um sistema acústico que quando você canta fora do tom, a pessoa que está cantando fora do tom, a voz dela não aparece, não sobressai. Então isso foi matematicamente calculado. Infelizmente, muitas desses dados, dessas informações foram perdidos, né? Muitas dessas catedrais góticas foram construídas em locais, porque existe uma ciência muito divulgada agora no Ocidente, que é o Feng Shui, ou Feng Shui, né? Que diz aonde e como se deve construir ou distribuir os cômodos de uma casa ou de uma residência. Então, muitas dessas catedrais góticas, elas foram construídas em cima de pontos onde já existiam antes templos celtas, templos druídicos. Por que exatamente nesses locais? Porque nesses locais havia um fluxo energético telúrico, um fluxo energético da Terra, que era benéfico às pessoas que se reuniam naqueles locais. Aqui nós temos o estado atual de Stonehenge, né? Dos megalitos de Stonehenge, e aqui nós temos uma reconstrução de como originalmente era Stonehenge. E pode-se notar que tem um raio, né, branco, uma luz branca atravessando os dois pilares do lado direito da projeção, que são exatamente os raios do Sol quando o Sol está nascendo. Eu só não posso dizer se é no equinócio ou solstício, mas esse conjunto foi construído possivelmente pelos celtas. Alguns até dizem que poderia ser até anterior, mas esse é um templo construído matematicamente, um relógio astronômico que, numa determinada época do ano, o Sol lança os seus raios exatamente nessa posição. Então, hoje em dia, mesmo com a tecnologia que nós temos, construir um templo que consiga reproduzir essas condições seria muito complicado, muito difícil. E essa é uma construção que tem milhares de anos. O que essas construções têm a ver com arte, né? Nós estamos falando de megalitos, o que isso tem a ver com arte? O Bernardo de Claraval, mais uma vez, dizia o seguinte: o que é Deus? Deus é longitude, largura, altura e profundidade. Essa é uma definição de Deus como o grande geômetra, né? Como o grande arquiteto, como o grande construtor. E as mesmas leis que se aplicam ao desenho, à pintura, à escultura, à dança, ao canto, na tradição oriental, elas se aplicam naturalmente à arquitetura, à construção.